versículo 16 e versículo 17. Diz o seguinte, todos acharam? Amém. Diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu vou repetir: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quem estiver mais feliz, começa essa oração comigo. Senhor, meu Deus, Pai, nós estamos aqui nesse lugar, Senhor. Pai, nós viemos aqui para sentir o Senhor em nós. Pai, nós viemos aqui para sentir a Tua presença no nosso meio, Senhor. Pai, nós viemos aqui para sair de uma maneira cada vez mais transformada. Senhor, eu sei que não sou eu, e eu falo do profundo do meu coração, Senhor. Pai, que nós possamos continuar sensíveis aqui, Senhor. Que o Senhor possa falar as nossas vidas e que nós possamos escutar a Tua voz. Senhor, fala conosco. Senhor, continua conosco. Que o Teu nome possa ser glorificado nesse lugar, Senhor. Fala as nossas vidas, Pai. Pai, por mais que nós não sejamos merecedores, a Tua graça nos alcança e nos faz viver e ser felizes e continuar, porque a Tua graça nos constrange, o Teu amor constrange as nossas vidas e nos faz viver cada vez mais perto de Ti, Senhor. Oh, Senhor, fala conosco, habita no nosso meio, Deus. É o que eu Te peço do mais profundo da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, hoje nós falaremos a respeito de um tema bastante importante para nós. E um tema que às vezes nós acabamos esquecendo e acabamos, por sermos jovens, acharmos muito clichê. Mas hoje nós falaremos sobre não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. Ou seja, falaremos sobre o orgulho de sermos seguidores de Cristo. Orgulho de sermos seguidores da cruz de Cristo. Repete comigo: orgulho de sermos seguidores da cruz de Cristo. Aleluia. Mas para isso nós vamos voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouquinho na história. Eu amo contar história, eu amo viver essas histórias. E nós vamos viver de uma maneira especial e diferente. Antes de entrarmos nesse livro de Romanos, nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo, o escritor desse livro, o escritor dessa carta. Nós vamos também falar sobre a visão geral desse livro de Romanos e o que esse livro criou no pensamento cristão em épocas, para só assim nós entrarmos nesse livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16 e versículo 17 que nós lemos hoje. Primeiro vale lembrar que Paulo foi um dos grandes nomes da Bíblia Sagrada, considerado por alguns como o maior apóstolo bíblico, e ensinou muito sobre salvação em Jesus e como se deve ser a vida cristã. E uma das coisas que mais vale a importância lembrar é o momento do chamamento de Paulo. Atos capítulo 9 vai dizer que Paulo estava indo a Damasco, ainda com seu coração ardendo em raiva por conta dos cristãos. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo é surpreendido no meio do caminho, quando ele vai para Damasco, por um resplendor de luz. E quando Paulo se encontra com Jesus ali, a vida de Paulo é transformada, porque quando nós vimos a Cristo no meio do caminho, as nossas vidas não são mais iguais, as nossas vidas não são mais normais, o nosso jeito de ser se transforma, porque Jesus entra na nossa vida.
andando e indo em direção a Damasco, Jesus aparece para Paulo e a vida de Paulo não é a mesma. Porque quando nós encontramos com Jesus no meio do caminho, a nossa vida não é a mesma. O nosso jeito não é o mesmo. A vida de Paulo se transformou diferente. Paulo, que era Saulo, perseguidor de cristãos, se transforma em Paulo, apóstolo de Cristo. E a primeira coisa que eu venho já para encher as nossas vidas de amor pelo Evangelho e de amor por Cristo é: quando Jesus entra na minha vida, quando Jesus entra na sua vida, tudo é transformado. O que era medo vai embora, o que era tempestade passa, o que era dificuldade passa, porque Jesus entra na minha vida e transforma. Paulo foi obediente ao seu chamado. Ele amava o Senhor sobre todas as coisas e se dispôs completamente àquilo que ele foi chamado, ao serviço e amor à causa do Evangelho. Eliseu Rodrigues, no seu livro Segredos da Liderança de Paulo, vai dizer que para Paulo não havia outro entretenimento senão a pregação da palavra em todo o tempo. 1 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo aconselhando a Timóteo, ele vai contestar isso dizendo: Timóteo, pregues a palavra a todo tempo, a tempo e a fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, faça tudo, mas faça com a palavra. E uma das características para nós hoje, que às vezes nós esquecemos e que nós somos jovens, é que nós precisamos compreender que um dos atributos maiores para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, para ser um homem cheio do Espírito Santo e viver com Cristo sempre é manter a palavra do Senhor dentro do seu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ei, jovem! Ei, irmã! Aquilo que nós precisamos fazer ainda é amar a palavra, viver a palavra, continuar com a palavra, dizer: Senhor, eu amo a tua palavra, Senhor, eu tenho um problema difícil, mas eu sei que tu, através das tuas palavras, eu sei que a minha vida vai ser modificada, porque a tua palavra continua sendo o caminho para a minha vida, a tua palavra continua sendo a luz para a minha direção, a tua palavra continua sendo tudo para mim. Aleluia! Oh, aleluia! Continua tudo para o meu interior. E Paulo foi sim esse homem diferente, foi sim esse homem diferenciado. Paulo não costuma ser aquele homem normal, aquele homem simplificado. Para Paulo tudo tinha que ter um momento diferente. E Paulo escreve 13 livros da Bíblia e do Novo Testamento. Um terço do Novo Testamento é escrito por Paulo. 9 das suas cartas são escritas às igrejas e 4 das suas cartas são escritas a pessoas. A carta de Paulo escritas às pessoas são 1 e 2 Timóteo, escrito a Tito também e a Filemon. Já as cartas escritas para as pessoas para as igrejas são 1 e 2 Timóteo, 1 e 2 Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e aos Romanos, que nós lemos hoje, que estamos aprendendo nessa noite. E esse livro aos Romanos é um livro também completo. De um lado, ele é um livro bastante desafiador, e de outro lado, ele é um livro interessante também por ser completo. E se nós formos ver, é um livro bastante desafiador, porque é uma língua diferente, é um modelo diferente, é um jeito diferente com que Paulo escreve essa carta. E a carta aos Romanos é uma carta determinada a situações específicas em que o apóstolo e os romanos se encontravam naquela época, mas que para hoje servem de nós como uma base para nossas vidas, como uma base teológica para nós vivermos. Um grande historiador, John Stott, vai dizer que a carta aos Romanos é a mais completa, a mais pura e a mais grandiosa declaração do Evangelho encontrada no Novo Testamento. Sua mensagem
é dizer que os seres humanos nasceram em pecado e em erro, e nasceram em pecado e escravidão, mas que Cristo veio para libertá-los. Sua mensagem central é dizer: nós vivemos em pecado, nós nascemos em escravidão. O pecado entrou no mundo, mas da mesma forma que o pecado entra no mundo, Jesus chega e retira esse peso pesado das nossas vidas. Hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres porque Cristo nos libertou. Nós somos livres porque a graça dele nos envolve. Nós somos livres porque a presença dele continua nas nossas vidas, mesmo errando, mesmo andando em erros, ele continua conosco, ele continua nas nossas vidas, ele não nos larga, porque a graça de Deus é tudo. Glória a Deus! Vamos lá. Outro historiador, outro grande homem também diz que realmente o livro de Romanos é a parte principal do Novo Testamento e verdadeiramente o que mais há de puro no Evangelho. E ele acrescenta dizendo: todo cristão deveria não apenas conhecê-lo de coração, palavra por palavra, mas também ocupar-se com ele a cada dia, como pão cotidiano para a sua alma. Aleluia! É muito forte, é muito profundo, é um livro que nos ensina de uma maneira incrível. Aleluia! E aqui eu volto para o nosso livro de Romanos. Romanos capítulo 1, primeiro Paulo vai falar sobre a sua salvação. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós precisamos ser como Paulo. Nós precisamos criar em nós essa maneira diferenciada de dizer: sim, eu sou servo, eu sou separado. Jesus me chamou e eu digo: eis-me aqui. Jesus me chama e eu digo: eu estou aqui, Senhor, para o que der e vier. Jesus me chama, Senhor, sei que tenho minha faculdade, eu sei que tenho o meu serviço, eu sei que tenho tudo, mas, Senhor, eu sei aquilo que é prioridade na minha vida. E a prioridade na minha vida sempre vai ser o Senhor me ocupando sempre. Eu sei que a prioridade na minha vida sempre vai ser o Senhor me guiando. Eu sei que o propósito na minha vida sempre vai ser o Senhor. Eu sei que ainda na minha vida sempre vai ser a graça de Deus em tudo. E ele continua dizendo: porque não me envergonho do Evangelho. Essa é forte. Porque não me envergonho do Evangelho. Quantas vezes nós passamos por vários lugares e às vezes não queremos nos identificar como sendo evangélico, como sendo cristão. Mas o que de fato é ser cristão? O que de fato é ser o Evangelho de Cristo? Primeira coisa sobre o Evangelho é boas novas. Boas novas de salvação para a nossa vida. Boas novas de salvação para a nossa alma. Aleluia! E a segunda coisa que Evangelho também me chama a atenção é que Evangelho é intimidade. Se nós formos ver no Antigo Testamento, as pessoas tinham sim uma intimidade com Deus, sabiam orar. Daniel mesmo orava 3 vezes ao dia, de acordo com o livro, mas não tinham uma intimidade completa com o Senhor. Mas quando nós voltamos para o Novo Testamento, o engraçado é que Jesus começa a orar, falando o Pai Nosso e dizendo: Senhor, Abba Pai, Paizinho. Os discípulos olham para Jesus naquela espiritualidade, naquela religiosidade, e dizem: o que o Senhor está fazendo? Como é que é essa intimidade que o Senhor tem que nós não possuímos? Porque Jesus se assenta e começa a dizer diretamente: Senhor, meu Pai, meu Senhor.
E às vezes nós parecemos estar tão distantes, mas Jesus está nos ensinando essa oração e dizendo: chama Ele de Pai, chama Ele de Senhor mesmo, chama Ele de meu. Diga para Ele que você é filho dEle, que você é um pai, é o filho do Espírito que Ele te deu, que Jesus te ama, que Ele continua sendo seu Pai, que Ele continua sendo o Deus que vai guiar a sua vida. Aleluia! Não deixa que a religiosidade venha impedir você de clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu sei que a minha vida está passando por um momento assim, mas eu sei que o Senhor é o meu Pai. Eu sei que o Senhor é o meu Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. É bom chorar na presença do Senhor. É bom dizer: Senhor, a minha vida é uma vida de intimidade contigo, porque eu creio no teu Evangelho. A minha vida é uma vida de intimidade com o Senhor, porque eu creio que o Evangelho do Senhor me trouxe vida, me trouxe luz. Evangelho também é liberdade. Se nós formos ver no Antigo Testamento, para fazer uma tradição, para entregar algo a Cristo, os sacerdotes vinha com toda aquela tradição, com todo aquele momento. Só um homem entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Só um homem via e participava daquele momento para entregar a Cristo. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que o véu do templo, aleluia, o véu do templo se rasga. E quando o véu do templo se rasga, o que a gente tem? Livre acesso, intimidade. A gente tem aquele momento de caminhar com o Senhor, dizer: Senhor, se eu não conseguir, o Senhor me guia. Se eu não der conta, o Senhor vai comigo. E outra coisa que eu sempre falo sobre o Evangelho: Espírito Santo. Os meninos que andam comigo já andam tremendo, já sabem o que é. Porque se nós formos ver, pastor, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre alguém para que ele fizesse algo. O Espírito Santo ele vinha sobre os reis para que eles reinassem. Vinha sobre os profetas para que eles profetizassem da maneira com que Deus queria que eles profetizassem. Vinha sobre os sacerdotes para que eles ofertassem a Deus a sua oferta da maneira com que Deus queria que fosse. Mas quando nós voltamos para o Novo Testamento, a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17, eu vou ler para vocês: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia! Vou voltar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Glória a Deus! para que fique convosco para sempre. Aleluia! Versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo lá fora não conhece e não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Aleluia! Mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós para sempre. No Antigo Testamento, para traduzir tudo, o Espírito Santo só vinha sobre as pessoas para que elas possam firmar alguma coisa. Mas quando nós voltamos para o Novo Testamento, o Espírito Santo ele não vem sobre você. O Espírito Santo ele não vem do seu lado. O Espírito Santo não está atrás de você. O Espírito Santo ele está dentro de você. E não tem problema que você possa passar. Ele continua, ele continua, ele continua. Eu não sei se você está sentindo o que eu sinto aqui. Eu não sei se você sente o que eu sinto aqui. Mas a presença dele continua sendo real. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Segunda coisa que o texto fala, Romanos:
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação. Repete comigo: salvação. Salvação. Às vezes nós esquecemos disso, e também é importante. Salvação, o que é? É um presente, é um cuidado. Poderíamos ir para um lugar pior, mas Jesus nos salvou. Lucas 19, versículo 10 diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estavam como pecadores. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês também é: mas o justo viverá da fé. Fica de pé. Fé o que é? Cadê a equipe de louvor? Vem pra cá me ajudar. Pai nosso mesmo. Fé o que é? É enxergar o futuro, vivendo no presente. É verdade, Deus. Fé o que é? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E ainda para ligar isso aí, eu quero ligar a outra coisa. Eu quero ligar a propósito. Propósito de vida. Jovem também precisa ter um propósito de vida para a sua vida. Você também precisa ter um propósito aí dentro do seu coração. Aleluia. Você também precisa ter um propósito alcançado por Deus. Tenha sonhos. Pense em ter sonhos. Olha para mim. Pense em ter sonhos. Pense em ter projetos para a sua vida. Mas olha para o Senhor também em oração e diga: Senhor, confirma os meus sonhos. Aleluia. Jovem precisa ter propósito. Uma das coisas que mais dói no meu coração hoje é ver tantas pessoas passando por dificuldades. Jovem passando por ansiedade, por depressão, por várias coisas. Sei que é uma doença, eu entendo, eu compreendo. Mas às vezes é necessário ter um propósito de vida para gerar a nossa vida. Às vezes nós nos perdemos em certas circunstâncias da nossa vida. Pode cantar. Às vezes nós se perdemos em circunstâncias da nossa vida porque precisa de um propósito maior. Olha para mim. A gente precisa de um propósito de vida. Ei, a nossa vida precisa de um propósito. E nós precisamos compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você encontra o propósito de Deus, Ele enche a sua vida de uma alegria transparente, de uma alegria enorme. Às vezes nós pregamos aqui, nós cantamos aqui, mas tem gente que volta para casa triste. Volta para casa de uma maneira completamente diferente. Com medo, com temor. Mas a nossa vida precisa ter um propósito embasado em Cristo. Eu já vejo gente sentindo isso aqui. A nossa vida precisa ter um propósito. Enquanto eles estiverem cantando, lembra do Espírito Santo aí. Lembra do Espírito Santo andando no meio de vocês. Lembra da nossa intimidade. Coloca a mão no seu coração, conversa com Ele, por favor. Conversa com Ele, por favor. Oh, Senhor.
você precisa voltar direito para Jesus. Ou alguém que precisa mesmo encontrar com Ele. Aleluia, meu Deus. A vida de Paulo foi transformada completamente. O que eu quero falar para vocês é: se você entender esse convite aqui, a sua vida também vai ser transformada. Eu quero me alegrar com você. Eu quero me alegrar com você. Se tiver alguém, por favor, só levanta a sua mão ou fala para essa pessoa do seu lado aí. Tem alguém? Deixa essa presença dele te tomar nessa noite. Deixa a presença sensível dele te tomar nessa noite. Por favor, olha essa pessoa aí, por favor. Mostra pra ele que é importante isso. A presença dele está no nosso meio aqui. Sem propósito aqui, você precisa trazer essa alegria de volta. Se tiver alguém, pode vir aqui na frente. Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor. Vem pra cá, por favor. Oh, meu Deus. Deixa Deus te usar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus, aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Ele está feliz com o Senhor. Estenda as tuas mãos. O que a gente vai fazer agora é assim. Glória a Deus. Nós vamos orar por ela. Assim como todos vocês jovens aqui sabem que não é fácil. Mas nós vamos ajudar. Nós vamos orar. Vamos orar por ela? Senhor, meu Deus, Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Pai, aqui tem uma jovem que hoje decidiu andar contigo, Senhor. Pai, sem força, sem violência, sem nada disso. Senhor, somente pela Tua presença, somente pela Tua graça. Senhor, que o Senhor possa abençoar os passos dela, que o Senhor possa preencher a vida dela de mais força possível, Senhor. Pai, que todo medo, toda angústia, toda tristeza, todo tudo, Senhor, que vem de mal para a vida dela, venha ser lançado por terra hoje, hoje, Pai, hoje, Senhor. E que hoje, a partir de hoje, assim como grandes homens, Senhor, a vida dela possa ser transformada, possa ser restaurada, que o Senhor possa se fazer presente nela todos os dias, e que todos os dias a presença do Espírito Santo possa se deitar com ela, dormir com ela e acordar outro dia com ela, Senhor. Pai, é o que eu te peço, é o que eu te suplico, Deus, nessa noite, Senhor. Amém. Amém.
oração para a gente finalizar. E diz assim: Senhor, eu te amo. A sua presença é tudo